Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Você que já é inscrito no canal, conhece o nosso trabalho, dá um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. Agora, se você ainda está visitando o canal, nesses primeiros dias, tá, algumas semanas vendo o meu trabalho e ainda não se sente seguro em depositar a sua confiança e credibilidade naquilo que nós desenvolvemos aqui neste espaço, tudo bem, assiste o vídeo inteiro e no final, se achar que o vídeo merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, você já deve ter observado, né? Eu estou aqui no meu cenário oficial, que é a sala da minha casa, minha residência. Retornei à Volta Redonda para cumprir o restante da quarentena. Sou muito grato aos meus sogros, enquanto estive por 1 mês e 2 semanas lá próximo a Pouso Alegre, no sul de Minas, né? Então estive lá, gravei muitos vídeos lá, mas estou de volta à Volta Redonda, estou aqui no sul fluminense, estou na minha casa, no meu domicílio, e a partir de hoje para frente, os vídeos serão gravados aqui em Volta Redonda. Então, gostaria de agradecer aos meus sogros pela acolhida, eu sou imensamente grato pelo espaço que eles nos passaram a mim lá. E agora nós estamos aqui em Volta Redonda e vamos desenvolver o trabalho daqui para frente. Eu gostaria já de adiantar, você que não tem muita paciência para assistir um vídeo longo, que esse vídeo vai ser longo, porque eu preciso ter um mínimo de didática para detalhar os principais pontos que envolvem a trama da demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Na verdade, ele se demitiu, mas, consequentemente, iria ser demitido se assim não o fizesse, por iniciativa própria, né? E, claro, né, a derrubada de Sérgio Moro vem por consequência da demissão do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, né, indicação direta de Moro. Moro se sentiu afrontado, viu que não tinha prestígio algum, poder algum, e aí decidiu sair do governo Bolsonaro. Eu vou explicar aquilo que muitos cidadãos, inclusive da esquerda, não entendem ou não querem entender nesse processo. Tá? Muitas coisas que podem parecer absurdas, mas têm que ser reveladas ao Brasil. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, tá? Pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque ele envolve uma série de consequências, tá? Primeiramente, consequências cíveis, das quais eu estou preparado para enfrentar dentro do Estado Democrático de Direito. Se alguém se sentir ofendido na sua honra, né, ou se algo que eu falar aqui não estiver em consonância com a verdade, podem me processar numa boa, tá? Alguém que seja citado aqui, não tem problema. Existem consequências cíveis e eu tenho plena consciência disso. Agora, o que me preocupa mais são as consequências políticas deste vídeo, né? O que pode acontecer em relação à viralização desse vídeo e contra mim, contra a minha família. Então é disso que eu tenho mais medo. Não das consequências cíveis, porque quem está predisposto a falar do mainstream político, mais cedo ou mais tarde vai ser processado. Isso não me preocupa. O que me preocupa são as consequências relacionadas a todo aspecto de maldade que pode ser efetuado por esses bandidos contra mim. Mas tudo bem, estou preparado para isso também, vou enfrentar, serei ameaçado, mas é preciso revelar a verdade ao Brasil, tá certo? Eu gostaria de fazer uma crítica pontual e rápida à nossa resistência progressista. Eu vejo alguns canais aí de esquerda, centro-esquerda, que se dizem progressistas, social-democratas, que ficam requentando notícias, contando histórias, mas não enfrentam de maneira assertiva temas demasiadamente polêmicos, como esse que eu vou apresentar hoje ao Brasil. Gostam de falar que o governo Bolsonaro está em crise, que o Bozo é um palhaço, que pode sofrer impeachment a qualquer momento, né?
fala dos ministros caricatos do governo dele, tudo isso a gente já sabe, isso não é novidade para a audiência do mainstream progressista. Isso não é novidade. Só que vocês precisam mudar o disco, vocês precisam ser mais assertivos, diretos. Tem que tocar na ferida, com força. Não ficar nesse campo só das análises do processo político, né? Das críticas ao governo e partir para briga, como eu estou fazendo aqui. Tá certo? É aquele negócio. Então eu estou aqui usando desse espaço para apresentar a vocês a verdade. Falei que esse vídeo vai ser longo, então tenham paciência. Se quiserem ir direto ao assunto, já pode adiantar o vídeo aí para 7, 8 minutos. Não precisa nem continuar a me ouvir. Tá? Eu preciso fazer algumas considerações aqui. Primeiro, indicar o canal de um amigo meu, né, o canal do professor Guilherme Galvão. Tá? Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Canal muito bom, um historiador que é mestre por uma universidade conceituada, agora é doutorando em História, e ele tem vários assuntos interessantes no canal dele. Então eu gostaria de indicar aqui o professor Guilherme Galvão. Entrem no canal dele, prestigiem, tá? Indicação mesmo, de olhos fechados, não só por amizade, mas principalmente pela competência que o historiador Guilherme possui. Bem, outro ponto também importante, tá? Se vocês não quiserem acreditar no conteúdo deste vídeo, fiquem à vontade. Para isso serve a democracia. Para isso serve principalmente a consciência de cada um de nós. Eu não acredito diretamente em nada que me apresentam como verdade. Eu sou socrático, né? Eu gosto de investigar. Eu não gosto de me levar a uma única fonte. Como historiador que sou, eu gosto de pesquisar várias fontes. Na historiografia é assim. Se eu vou elaborar um trabalho de história, um trabalho acadêmico, eu preciso ter acesso a milhares de fontes e aí chegar a uma conclusão acerca daquilo que eu li, que eu analisei, que eu avaliei. Aqui acontece a mesma coisa. Eu jamais vou pedir para vocês acreditarem cegamente no que eu vou falar. Aqui são apenas indicativos, mas para ir direto aos fatos, vocês precisam explorar outros meios de pesquisa. Vocês precisam procurar outros mecanismos de divulgação desse assunto. Não se atenham apenas ao que exclusivamente eu falar aqui. Por favor, se você não quiser acreditar, poupe-me. Não precisa vir aqui no comentário, você é mentiroso, é sensacionalista, tá querendo ganhar views. Isso é óbvio. Eu sou um youtuber, não posso ser hipócrita. É claro que eu quero views, quero aumentar o meu quantitativo de inscritos. Que novidade! Claro que eu quero, mas eu preciso depor com a verdade que me foi apresentada através das fontes que eu tenho, certo? E vocês não são obrigados a acreditar nessas fontes. Nosso canal ele tem uma trajetória. Nosso canal tem uma trajetória, certo? E eu acertei 90% daquilo que eu apresentei aqui. Muitos vieram reconhecer, outros não. Mas a confiança e a credibilidade que eu conquistei nesses 3 anos e meio de trabalho vieram dessas fontes, em sua maioria clandestinas. Como eu antecipei a prisão do ex-governador Pezão, do ex-deputado Pisciani, quando eu adiantei que os servidores do Estado do Rio de Janeiro seriam descontados em 14% na contribuição previdenciária nos seus olerites. Muitos duvidaram de mim e outros assuntos mais que eu não vou discorrer aqui para não sair do mérito do vídeo. Então esse canal tem gordura para queimar no que concerne a confiança e credibilidade que devem ser depositadas nele. Bem, outro ponto importante, se vocês quiserem acreditar bem, se não quiserem, só vou pedir uma coisa. Você que mora no Rio de Janeiro, se você conhecer algum policial civil do Rio de Janeiro, apresente o fato que eu vou colocar aqui em relação a Carlos Bolsonaro para esse policial. Vamos ver se ele abre a boca. Se você também mora no Rio de Janeiro e tem contato com alguém da Alerj, algum assessor da Alerj, apresente os fatos que eu vou colocar aqui em relação ao Flávio Bolsonaro. Pergunte para um desses funcionários da Alerj para ver se o que eu estou falando tem algum sentido. E se você
que mora em Juiz de Fora, que tem contato com algum funcionário da Santa Casa de Misericórdia, onde o Bolsonaro foi operado. Se você duvidar do que eu falar aqui em relação ao Eduardo Bolsonaro, procure saber. Procure ter contato com membros da direita Minas de Juiz de Fora, que participaram da trama daquele fatídico dia. Procure pelo menos pesquisar antes de me pré-julgar. Ok? Bem, eu vou fazer aqui um breve histórico das milícias, né, no Rio de Janeiro, que muitas pessoas confundem milícia com polícia mineira. A polícia mineira, tá, ela existiu a partir do final da década de 60 e se consolidou na década de 70, no decorrer da ditadura civil-militar, certo? E a polícia mineira tinha por objetivo precípuo a execução de bandidos que importunavam a vida principalmente dos cidadãos de classe média. Mas veja, a polícia mineira tinha uma única finalidade, que era executar bandidos em regiões dos grandes centros urbanos. Era muito mais comum no Rio de Janeiro. E qualquer bandido que aparecesse, ladrão, traficante, né, qualquer um que se manifestasse contra o modus vivendi ordeiro, era executado. Então era um braço auxiliar dos mecanismos de opressão, ou seja, era um braço auxiliar da polícia. Mas vejam, a polícia mineira, que era extrapolítica, ela não participava da estrutura de poder, mas estava vinculada a ela, que era formada por policiais, muitos aposentados, bombeiros e até membros das Forças Armadas, em sua maioria inativos, que tinham um certo domínio nas suas regiões, certo? A polícia mineira tinha o único objetivo de executar esses bandidos. Ela não tinha nenhuma finalidade econômica na sua atuação. É diferente das milícias, que surgem no final da década de 80 e se consolidam no decorrer da década de 90, em especial no Rio de Janeiro. E diferentemente das antigas polícias mineiras, as milícias, elas tinham outros objetivos, não somente garantir a paz e a ordem nas regiões dominadas por ela. O que eu quero dizer? É que a milícia ela tem uma estrutura muito parecida com a do tráfico, com as suas peculiaridades, obviamente, mas tem uma estrutura muito parecida no que concerne a finalidade econômica, ou seja, auferir lucro, capitalizar, enriquecer. As milícias, diferentemente das polícias mineiras, que eram bem regionalizadas, muitas vezes a polícia mineira ela existia em 3 ou 4 ruas de um bairro, no máximo num bairro. As milícias não. As milícias elas atuam em mais de um bairro, em regiões muito maiores, em comunidades enormes e tem algumas finalidades. Uma delas é garantir a segurança dos moradores daquela região. Mas em troca há uma finalidade precípua que é auferir lucro, é enriquecer. Nesse caso eu estou falando que essas organizações criminosas, né, ou seja, as milícias, elas também vendem serviços. Elas também criam mecanismos de vínculo com o poder oficial. Tudo bem que a formação das milícias é muito parecida com a formação das polícias mineiras. Membros das Forças Armadas, ativos e inativos, membros das polícias militares, ativos e inativos, membros das polícias civis, ativos e inativos, membros da Corporação dos Bombeiros. Sim, mas a polícia mineira ela só queria executar os bandidos, para garantir a ordem. A milícia não, ela executa os bandidos, garante a ordem, mas em contrapartida cria um poder paralelo que também distribui medo para os moradores da região, porque todos os serviços oferecidos, seja de internet, de gás, comércio em geral, ok? E até mesmo agiotagem, tudo tem que ser feito, tá, para favorecer os membros vinculados à milícia. Até a especulação imobiliária, até para alugar um imóvel numa comunidade dominada pela milícia, o proprietário é um miliciano ou alguém vinculado a ele. Então vejam que há um objetivo econômico.
ganhos financeiros. E não só um objetivo direto, como existia da Polícia Mineira, que era apenas executar os bandidos que confrontavam a ordem estabelecida. Na milícia, não. Há um senso de organização muito maior, muito mais complexo, com tentáculos, muitos deles vinculados às grandes casas do poder, tanto no executivo, quanto no legislativo e até mesmo no judiciário. Mas as milícias têm uma complexidade muito maior. E elas enriquecem. Elas fazem dos seus líderes ricos, milionários, ganhando em cima dessa falsa segurança dos moradores para que o tráfico de drogas não adentre a essas comunidades, estabelecendo vínculo com instituições religiosas, em sua maioria evangélicas pentecostais. E aí se garante a ordem, se impõe um modo de comportamento, e tudo que está dentro da comunidade, que tem por finalidade um ganho econômico, ou seja, todas as atividades fim, tá, daquela comunidade tem uma ligação direta ou indireta com a milícia. Ou o comércio é de alguém da própria milícia ou de alguém que paga um pedágio caríssimo para a milícia. Então vejam essa diferença para que vocês possam entender. Quando falarem que Polícia Mineira e milícia são sinônimos, não acreditem nisso. Falar da milícia, eu vou falar do Escritório do Crime, instituição vinculada à família Bolsonaro. Agora nós vamos começar a entrar no apogeu do vídeo. Tá? Você que ficou até aqui, parabéns pela sua consciência. Tá? O Escritório do Crime é uma modalidade de milícia, ou seja, faz parte de uma estrutura maior que é a milícia, e no caso um conjunto de milícias, porque a milícia não é só uma, são várias milícias espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Tá certo? O Escritório do Crime é apenas uma instituição dentro do universo das milícias, então ela é mais uma milícia. E o Escritório do Crime, ele tem um modus operandi particular, certo? E que modus operandi é esse? Preste atenção, eu vou ser didático, para que você possa entender. Ocorre o que nós chamamos de terceirização do desenvolvimento, do cumprimento da missão. Ou seja, vou dar um exemplo, tá, de uma execução. Vamos imaginar que eu, professor Rico Guimarães, eu quero executar alguém, eu quero dar cabo da vida de alguém, eu quero eliminar alguém, tirar do mapa, queimar um arquivo, não importa qual nomenclatura coloquial vocês queiram apresentar. Eu quero matar alguém. Vejam como o modus operandi do Escritório do Crime é extremamente inteligente, para não comprometer o alto clero da instituição. Certo? Por favor, se não acreditam integralmente no que eu vou falar, procurem pesquisar antes de me pré-julgar. Como é que funciona o Escritório do Crime? Ele segue a modalidade padrão das outras milícias? Não. Porque as outras milícias, a execução é direta. Eu mando matar alguém, no máximo um terceiro mata. Certo? Eu peço para matar alguém, o fulano que eu contrato vai lá e mata, ou ele contrata uma outra pessoa. No máximo, um terceiro. Quando eu falo em terceirização profunda, é que no modus operandi do Escritório do Crime, o indivíduo não manda matar diretamente o outro. Ele contrata um cidadão, que contrata outro, e outro, e outro, até lá mais lá frente, bem distante de mim, mentor intelectual inicial do crime, bem longe de mim, o cara vai executar alguém. Isso existe para não respingar de maneira direta no primeiro mentor, ou seja, naquele que criou a ideia para se efetuar a execução, ou seja, para se efetuar o crime. Vou dar um exemplo mais didático ainda, concreto. Então eu quero matar alguém. Eu sou cidadão A, letra A. Aí eu contrato o cidadão B e falo, ó, mata aquele fulaninho de tal ali, seu Manuel. Vocês acham que o cidadão B vai diretamente executar o serviço? Não. Para maior segurança, ele contrata um C e pede para o C executar. O C contrata um D, o D contrata o E, e o letra E ou E, dependendo do lugar do Brasil como vocês chamam, contrata um F e é o F que vai fazer o serviço, ou seja, que vai efetuar a execução criminosa. Entenderam? Ficou didático. Vejam, eu fui o mentor intelectual do crime, mas para o crime respingar contra mim, fica difícil. Por quê? Porque há uma terceirização profunda.
Não é o cidadão que eu contrato para matar alguém que vai matar a pessoa. Nem o cidadão que essa pessoa que eu contratei vai falar. O A contrata o B, passa o serviço para o B. O B passa o serviço para o C para o D para o E o E para o F. E é o F que vai executar o serviço. E aí eu vou explicar onde que o Rony Lessa errou no que concerne ao caso da Marielle Franco. Porque o Rony Lessa faz parte do escritório do crime. Mas ele errou na execução do crime. Quando eu falar do Carlos Bolsonaro, vocês vão entender. Ok? Então vejam que há uma terceirização no modus operandi de execução dos delitos do escritório do crime para que o mentor intelectual, que é a peça inicial do processo que vai executar alguém, não seja atingido diretamente, não seja investigado logo de cara, que dificulte o processo de investigação contra o mentor intelectual do crime. Por quê? Porque ele está bem distante. O cidadão F, se for pego, ele vai denunciar, na pior das hipóteses, o cidadão E. O E vai dedurar o D. O D vai pensar muito se vai dedurar o C. O C vai pensar muito se vai dedurar o B. Para atingir o A, muitas vezes o processo já prescreveu. Entenderam como é que funciona? É o que deveria ter acontecido em relação a Marielle e não aconteceu. Eu vou explicar agora. E como que isso vai atingir a questão da do real motivo da demissão do diretor da PF, Maurício Valeixo. Certo? Porque vocês acham, sinceramente, usem um pouco da inteligência de vocês. Não sejam ingênuos. Sejam críticos nesse momento. Vocês acham que se fosse através da ação do diretor da PF, o Valeixo, né? Vocês acham que se o delegado Valeixo, usando da sua equipe junto à superintendência da PF no Rio de Janeiro, descobrisse que existe o gabinete do ódio, que esse gabinete do ódio não está só em Brasília, ele começa lá no Rio de Janeiro, quer dizer, aqui no estado do Rio, mas lá na cidade do Rio. Certo? O gabinete do ódio começa na Câmara dos Vereadores do Rio, através do senhor Carlos Bolsonaro. Vocês acham que se fosse para denunciar para o Brasil que o filho 02 do Bolsonaro pratica, né, um esquema de produção e disseminação de fake news, por mais que isso arranhasse em algum nível o governo Bolsonaro, vocês acham que o gado acrítico que o segue iria deixar de acreditar no seu líder, no seu mito? Deixaria de emprestar apoio a ele? E até alguns outros membros da direita que fazem vista grossa a ele, mas o apoiam porque não querem que a esquerda volte ao poder. Vocês acham que se fosse revelado ao Brasil que um dos filhos do Bolsonaro, no caso Carlos, ele era o líder de uma organização que propaga fake news, vocês acham que isso era motivo para frear o trabalho do diretor da PF? De correr o risco de perder um ministro que com certeza até então emprestava maior capital político eleitoral para o presidente. Tanto que agora está existindo uma debandada aí, depois que o Moro foi demitido, de eleitores do Bolsonaro. O Bolsonaro praticamente morreu politicamente depois de ter demitido o Moro. Quer dizer, o Moro se demitiu, mas praticamente foi ele que demitiu. Cara, você acha que ele ia correr o risco de perder o Moro, porque ele sabe que foi um golpe contra o governo dele? Vocês acham que ele iria perder um ministro que lhe empresta maior capital político, né, por causa de uma picuinha com o diretor da PF indicado pelo ministro? Porque esse diretor aprofundou as investigações para, no caso, revelar que Carlos Bolsonaro chefiava, né, uma organização que propaga fake news. Você acha que isso era motivo para o Bolsonaro ficar preocupado para demitir o cara? Porque ia descobrir que o filho dele propaga fake news. Todo mundo já sabe disso. Quem é a oposição criticaria, seja qual revelação fosse. E o gado que segue o presidente, grande parte da direita, até isenta, ia pouco se importar com isso. Ah, propaga fake news? Nós já sabíamos disso. Isso não é motivo para arranhar de maneira direta um governo. Porque o filho do presidente propaga fake news. Todo mundo sabe que ele propaga. O buraco foi muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Não queiram saber, mas eu vou revelar. Aliás, esse canal já revelou há 7 meses atrás, mas eu vou aprofundar para vocês. Certo? Ok? Gente,
Bolsonaro não demitiu o diretor da PF, o Valeixo, a contragosto de Sérgio Moro, fazendo com que, por consequência, Moro saísse do governo, porque o diretor da PF, junto à Superintendência do Rio de Janeiro, e até mesmo do Distrito Federal, queria aprofundar, e ele descobriu e iria revelar para o Brasil que Carlos Bolsonaro foi o líder de uma instituição que propagava fake news em paralelo. Claro que não. Certo? Ele ficou extremamente preocupado e tentou cortar o mal pela raiz, ainda que por consequência acabando de perder um grande ministro para a estrutura do poder, que foi o caso do Sérgio Moro. O Bolsonaro tentou estancar a sangria porque, o que eu já revelei aqui, o senhor Valeixo descobriu, já estava por dentro, junto à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, e em paralelo com órgãos da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que Carlos Bolsonaro, ele foi o mentor intelectual do homicídio contra Marielle Franco. Eu vou repetir para vocês, já falei isso aqui, certo? Valeixo descobriu, junto a agentes da PF no Rio de Janeiro e agentes da Polícia Civil, que Carlos Bolsonaro foi o mandante do assassinato de Marielle Franco e seu motorista. Esse é o grande problema nessa questão. É claro que Bolsonaro teve que estancar a sangria, cortar o mal pela raiz. Mas vale para ele e para o governo dele, ainda que seja um golpe fortíssimo, perder o ministro mais importante, o Sérgio Moro, ainda que traga consequências deletérias, principalmente no campo eleitoral, para ele, Bolsonaro, em 2022, melhor perder ele do que ser atingido por um meteoro, sendo revelado para o Brasil que o mentor intelectual do homicídio contra Marielle Franco foi o seu filho 02, Carlos Bolsonaro. Entenderam? Eu não acredito em você. Beleza. A sua consciência é o seu guia. Você tem todo o direito de não acreditar. Mas você tem o direito também de investigar, ao invés de me pré-julgar. Investigue. Busque outras fontes para chegar a uma conclusão final dentro da sua consciência. Mas que fique bem claro. Se fosse, vou repetir aqui, se fosse para revelar ao Brasil que Carlos Bolsonaro era líder de uma organização que disseminava fake news, isso era motivo para derrubar o diretor da PF e, por consequência, o ministro mais importante do governo? Gente, reflita, raciocine, claro que não. É porque foi descoberta coisa muito mais cabeluda, pesada, contra Carlos, de que ele foi o mentor intelectual do assassinato de Marielle Franco. E Bolsonaro queria intervir na superintendência da PF no Rio para viciar a instrução criminal no que concerne ao caso Marielle Franco. Viciar tanto pelas investigações da Polícia Federal, mas principalmente travar aquilo que a Polícia Civil do Rio de Janeiro já tem como causa resolvida. O filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, foi o mentor intelectual do homicídio contra Marielle Franco, que vitimou também o seu motorista. Essa é que é a verdade. Isso é que é grave. Por isso, gente, que eu falei que eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque Bolsonaro quis estancar a sangria. Ele tentou manipular, articular, para evitar que isso fosse à frente. Mudando o diretor da PF, esse diretor cala a boca da Superintendência do Rio, que dá um sossega-leão na Polícia Civil, e aí tenta-se mudar o curso da investigação que já chegou a Carlos Bolsonaro. Essa que é a realidade. Certo? Incriminar o filho do presidente porque é um grande disseminador de fake news, isso iria arranhar a imagem da família Bolsonaro? Iria, mas num nível muito baixo. Agora, revelar para o Brasil que um dos filhos do presidente é um assassino, um mentor intelectual de assassinato contra uma vereadora, depondo contra o Estado Democrático de Direito? Veja um grande arranhão que seria. É o fim da República, essa é uma bomba na República. O fim do governo Bolsonaro diretamente. Então, entre manter o ministro de maior capital político dentro do governo, que lhe empresta parte da credibilidade, e uma denúncia contra um filho do presidente ser revelada ao Brasil,
Bolsonaro, dentro desse dilema, não teve dúvidas. Vou estancar a sangria, vou demitir o diretor da PF, mesmo que para isso, por consequência, eu perco o meu ministro mais importante. Entenderam? E onde que o Rony Lessa errou no modus operandi? Ele sendo do escritório do crime. Porque o Carlos, que contratou o serviço diretamente para ele, certo? Imaginava que isso fosse sendo empurrado de acordo com o modus operandi daquela instituição, como eu expliquei aqui há algum tempo atrás. Mas não, o próprio Rony Lessa, em consórcio com Elcio Queiroz, fez o serviço diretamente, o que compromete de maneira muito próxima o próprio Carlos Bolsonaro. Quer dizer, o Tonho da Lua está, né, preocupado, né, o Bozo da Lua. Preocupado, por quê? Porque está respingando direto nele. Eles sabem que o governador Wilson Witzel sabe disso, mas existe um dossiê elaborado pelo general Heleno contra o Witzel, quando ele atuou como juiz ainda no Espírito Santo. Tanto como existe também um dossiê que vai ser jogado agora, né, no ventilador contra o Sérgio Moro, que vendeu sentenças no Paraná, para membros da elite daquele estado. Isso também vai ser jogado no ventilador. Eles têm um dossiê contra o João Dória. Certo? Tudo elaborado pelo general Heleno. E o Witzel está tendo muito cuidado, porque ao mesmo tempo que ele quer incriminar o Bolsonaro, ele não quer ser jogado, né, para execração pública. Mas o Witzel já sabe, o Carlos Bolsonaro sabe que já descobriu que ele foi um mentor intelectual, mas o Rony Lessa errou quando chamou o seu amiguinho para executar diretamente e não seguiu o modus operandi do escritório do crime, que era ter contratado uma outra pessoa, que iria contratar uma outra pessoa, para outra pessoa contratar uma última, e essa sim efetuaria o crime. As chances de atingir o Carlos seriam bem menores se o modus operandi padrão do escritório do crime fosse seguido. Mas Rony Lessa, até por amizade, uma amizade que foi descoberta pela polícia de mais de 10 anos com a família Bolsonaro, em especial uma amizade muito próxima com o Carlos, talvez por um aspecto de irascibilidade emocional, ele foi lá e fez o serviço diretamente, efetuou a execução, o que compromete diretamente, porque ele é amigo, e a polícia já descobriu, da família Bolsonaro. Ele deveria ter contratado mais alguém à frente, mas ele não espalhou o prêmio, ele decidiu ficar com o prêmio todo para ele, se é que vocês me entendem. Porque conforme você vai empurrando os executores do crime, cada um vai recebendo um valor, até chegar no último, que é um valor menor. E cada um, onde o serviço é encomendado, pega um percentual para si, porque por ter sido elemento do telefone sem fio da instituição, porque é tipo um telefone sem fio, um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Na verdade, um telefone com fio, né? Porque o que o primeiro contrata, o último tem que fazer exatamente como o primeiro contratou, mas tem que ser distante dele. E o Rony Lessa não seguiu esse modus operandi. Tá certo? Então não tem nada de gabinete do ódio, porque isso arranharia muito pouco a imagem do Bolsonaro, principalmente perante o seu eleitorado. Agora, saber que ele é pai de um assassino, isso mesmo dentro do seu gado acrítico e binário, gera consequências deletérias. Outro ponto que fez ele querer frear as ações do diretor da PF em relação à superintendência da PF no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro. Vocês devem achar, a questão da rachadinha na LERJ, os funcionários fantasma, que atuavam como laranjas para o então deputado estadual, hoje senador, certo? Mas existe algo muito pior que foi descoberto. Um esquema de mensalão. E sejamos justos, não só com Flávio Bolsonaro, mas com 80% da Assembleia Legislativa. Onde o governador Sérgio Cabral comprava os deputados. E um desses deputados comprados foi o Flávio Bolsonaro. Mas, repito, não só ele. Porque eu não sou desonesto intelectualmente. Teve deputado, inclusive, da esquerda que foi comprado. Porque aqui não tem esse negócio de ser subserviente a uma ideologia, não. Se tiver gente da esquerda metida em atos ilícitos e antiéticos, eu denuncio. Mas eu não vou, obviamente, nomear todos. Eu já estou arrumando problema com um, se eu arrumar com todos eu estou ferrado. Mas existia um esquema, um aparelhamento na LERJ de compra de deputados, onde um mensalão, ou seja, um valor era pago todo mês, uma propina, para comprar esses deputados. Por isso que muitas medidas do governo na época, muitos projetos eram facilmente aprovados, até por membros da dita oposição. Porque muita gente da oposição inexplicavelmente votava em consonância com aquilo que o Sérgio Cabral queria. No caso do Flávio Bolsonaro mesmo, ele não era um aliado direto do Cabral. Tanto que existiam exceções. O deputado ele era comprado na época, mas na área de atuação onde ele era referência,
ele dizia, não, aqui é uma exceção. Um exemplo, vamos supor que eu fosse comprado pelo Sérgio Cabral. Eu dizia para o Sérgio Cabral, olha, você pode me comprar em todas as outras áreas, saúde, trabalho, emprego, segurança, em tudo eu vou votar de acordo com o governo. Mas na área da educação, que é meu capital político eleitoral, não. Aí eu sou contra o governo. Eu tenho que defender a minha turma. Era o que o Flávio Bolsonaro fazia. Ele votava a favor dos policiais contra o governo, ou seja, a favor da fração da segurança pública contra o governo, quando algum projeto do governo era contra os policiais, o que era raro acontecer, mas às vezes algum projeto que atingia negativamente os policiais, o Flávio Bolsonaro, não, aqui eu vou defender os policiais contra o governo. Mas fora a área de atuação dele, onde o capital político era maior, em todas as outras, o Flávio sempre votou de acordo com os interesses do governo Sérgio Cabral, porque recebia propina para isso. Isso a superintendência da PF no Rio, junto com a polícia do estado, descobriu. Um motivo um pouco menos grave que o do Carlos, porque no caso do Carlos, mandante de um homicídio, mas também Flávio, propineiro, e a família Bolsonaro se notabiliza por defender o moralismo a qualquer custo. E para fechar o nosso vídeo, gente, você que ficou até aqui, muito obrigado pelo prestígio. O Eduardo Bolsonaro tem um possível envolvimento com a execução do miliciano Adriano na Bahia. O miliciano Adriano que também era membro do escritório do crime, mas que estava quietinho lá na Bahia. Surpreendentemente, o Eduardo estava na Bahia no momento em que o Adriano foi executado. Mas não existem substâncias diretas no que concerne a investigação, ou seja, a instrução, né, desse processo que possa atingir diretamente o Eduardo. Então eu não vou ser irresponsável. Agora, no que concerne ao evento que ocorreu em Juiz de Fora, que teria vitimado Jair Bolsonaro, esse evento que foi planejado pelo senhor Eduardo Bolsonaro, o Bananinha. Ele liderou um processo, né, todo um plano que envolveu a Direita Minas, uma instituição, né, de militância política que existe no estado inteiro, mas existe o grupo de Juiz de Fora, que faz parte dessa militância. Então envolveu membros da Direita Minas, envolveu gente da Santa Casa de Misericórdia. O Bolsonaro, já falei isso num vídeo há quase 2 anos atrás, o Bolsonaro, ele estava realmente acometido de uma doença, não sei que doença é essa, uma doença intestinal, precisava realmente sofrer a cirurgia, como de fato sofreu, a cirurgia não foi fake, realmente ele correu risco de vida, era uma cirurgia delicada, porque ele tinha, né, uma doença no intestino, não sei se um tumor benigno, maligno, não sei, precisou ser extirpado. Essa doença precisou ser extirpada. Houve, de fato, a cirurgia. E aí está feito o cenário perfeito. A cirurgia ocorreu, o Bolsonaro realmente estava acometido, doente, correu risco de vida. Tá lá tudo que aconteceu. Ele lá frágil, com a bolsa de colostomia. Não tem nenhuma mentira nisso. A mentira está no fato. A Adélio foi contratado e o mentor desse teatro foi Eduardo Bolsonaro. E isso a PF, em Minas Gerais, também descobriu. E não foi só para frear a superintendência da PF no Rio de Janeiro em relação aos casos de Carlos e Flávio, não. A superintendência da PF em Minas Gerais também foi freada, porque ela também sabe que houve planejamento, até porque tinha gente da própria Polícia Federal envolvida nessa trama. E aí o diretor da PF também queria resolver a questão de Minas e foi freado por causa disso. Ok, gente? Então eu vou pedir muito para vocês compartilharem este vídeo, porque é um vídeo de denúncia nacional. E eu estou aqui, pronto para dar continuidade à elucidação desses fatos. Um abraço a todos.